E aí, galera, como vocês estão? Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni, o que você vai assistir hoje não é um pitch. Perdão, errei tudo. É sim, não é. Não. O que você vai Vai. assistir agora, deixa o pau quebrar. O Acaba, que pelo você vai amor de assistir Deus. agora não é um vídeo comentando, resenha sobre uma série. É um pitch de venda. É porque é uma série que eu não vi, a Milena disse que é boa e ela vai tentar me vender, sendo que ela viu os 4 primeiros episódios, para ver se eu vejo o resto e aí a gente grava. E a gente vai gravar a resenha. Enfim, então bora fazer um pitch. Bora Quer dizer, ela resenhar. fazer um pitch. Então Bora bora. resenhar sobre essa série que é Shark Casa de Tank. Davi. Casa Aqui de... eu tô me sentindo Shark e você vem com a propaganda. Bora. Shark Casa de Tank Davi Brasil. que está na Amazon Prime. Ó, uma amiga Hum, falou assim: Ah, eu vi Casa de Davi gente, lá. eu preciso mudar. Olha o mofo na minha parede. Eu preciso mudar de casa, gente. Mas Meu ninguém tá Deus do vendo o céu. mofo, tá? Tá tudo claro Inscreve, e ninguém tá vendo. se inscreve, se inscreve. Esse aqui dá dinheiro, eu consegui. Brincadeira. Bora. Já focou o TDAH aí? Não, não. Eu Então, ri, né? Porque minha esposa fica me zoando. Eu pego o celular pra mandar alguma coisa pra ela. Aí ela vê que eu tô fazendo outra coisa. Ela fala, nossa, TDAH é uma benção, né? Ai, amor, desculpa. aham. Desculpa. Mas quero falar de Casa Como de que? Davi, que está na Amazon Prime. E uma amiga falou assim: Você já viu? Eu falei: Não vi. Ela falou: Vê. E aí estava eu aqui com o Saulo, domingo, domingo. E aí falamos: Vamos, vamos. Só que você vai gostar demais, porque a produção da Hum, série é como se fosse a produção de 300. A série começa, olha, pega aí. começou bem o pitch, vai. Pega o meu Começou bem o espírito pitch. vendedor. Pega o meu espírito vendedor. A série Gente, começa não vejam falando 300, sobre. tá? Não vejam 300. É um baita de um filme, mas não vejam. Tá. Ou pula algumas cenas, mas tudo bem. E aí, cara, a cena começa ali falando de casa de Davi, então começa mostrando o rei Saul, né? E mostra ele nas guerras. E aí, nas guerras, é daquele jeito, é muito sangue, é cabeça rolando, é lança, é bem Bora, sangrento, sabe? bora, Bem nesse bora. estilo. E aí, né, em contrapartida, vai mostrar ali Davi, Jessé na casa dele e tal. E aí, quero fazer aqui o parênteses que a gente fez quando a gente gravou, que não saiu ainda, mas vai sair, sobre The Chosen, que a gente precisa lembrar que é uma arte. Então, assim, existem algumas cenas que fogem da Bíblia, né? Que você fala, isso aí não tá, mas é a licença poética, Davi né? mata o leão na cena, Davi mata o leão. Mata. Legal, muito bom. Mas sabe qual que é o mais legal, assim? Acontece uma cena lá com o leão que é bem legal. E aí você vê que a raiva de Davi em querer de fato aniquilar aquilo e os outros, você não consegue, papá. Ele volta, né? Com os dentes de leão na mão. Mas é bem legal. E aí a cena, o que que eu quero falar da Casa de Davi? Porque é bem legal a estrutura do filme, tipo, é filmão mesmo. Até onde eu assisti, tem muitas coisas coerentes à palavra, tem muitas coisas que não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando Saul peca, né? E Samuel vai lá confrontar Saul, ele fala com ele que, que Deus retirou o Espírito Santo de Saul, né? Porque escolheu um novo rei, um rei segundo o coração dele. E aí, quando acontece essa cena, é como se Saúde entrasse num transe, assim, tipo, ai, tirou o Espírito Santo, fica uma... Gente, não é assim, entendeu? Mas a gente entende que às vezes é pra... De verdade, eu entendo, não tem muita noia com esse negócio, não, gente. Porque, assim, a verdade, a gente crê na palavra de Deus. A gente não tem que ficar baseando. Eu vi... Eu sei tudo sobre o rei Davi, que eu vi na série. Eu vi na novela da Record. Então, enfim. Mas é muito boa, Já diria Salomão do reggae, né? Eu sou baseado na palavra e baseada nela eu em fé. viajo. Exatamente. Mas aí, e aí é muito legal. Até onde eu vi, a gente já chegou na cena que Davi foi chamado para tocar para o rei, né? Para o rei Saul. E aí ele toca algum dos seus salmos. Então isso é muito legal, né? Ver ali essa
a música, né, de algo que a gente lê, né, e trazendo à tona, como muitos fazem, né? A gente faz isso hoje, né? Pega um texto lá e transforma ele numa música, e muitos textos são músicas mesmo, né? Eu Como a podia trazer sua história, música enfim. aqui pra gente conversar. Qual a sua? A sua. Minha Podia música? trazer ela. É, que sua com o Saulo lá, com o Não, pessoal, é é do boa, Saulo. Eu boa. não tenho música nenhuma. O que eu tenho é Do o Saulo, falar. então. O Saulo tem. Aí, deixa o Podia Saulo. trazer aí pra mim conversar um dia. Legal. Vai dar bom. E aí, TDAH. e aí, enfim, a série é muito boa. E aí, o que eu tava conversando com uma amiga, que ela tava conversando comigo, é que a gente consegue ver essa distorção de Saul, né? Entre ser um rei que, quando foi escolhido, ficou ali nas malas, escondido, para alguém agora que corrompeu, né? Se corrompeu. E a gente Ah, vê mas aí é o ego transformado que a gente falou na outra é, gravação que a gente pôs, né? é, Nem se diminuindo, nem se achando um é. monte. Era algo pra ele ali. E a gente veio falando sobre isso, né? Tipo, eu e essa minha amiga, né? Vendo a série. Será que às vezes a gente não passa por isso? Tipo, eu aprendi a fazer e aí o meu coração não tá mais no lugar, né? Onde deveria estar. Porque, embora a gente fala muito bem de Davi, né? Como um rei Davi, mas Saul, ele foi um bom rei até o coração, onde o coração dele estava no lugar, né? E se a gente for olhar de forma política, organizacional, Politicamente falando, um baita rei. exato, entendeu? Então, assim, o coração se desviou, né? Enfim. E claro, né? Claro, óbvio, a gente sabe disso, que o plano de Deus também tinha que acontecer, né, gente? Né? A casa de Judá tinha que estar lá, porque Jesus vinha, enfim. A gente sabe, eu não acredito em plano B. Então, é isso aí. Mas é muito boa. Vai Também assistir? não, tudo bem. Você falou um não acredita em plano B, eu também não, só para deixar claro, né? Porque vai. Não, sim, mas eu tô falando É que porque, esses, tipo, é que eu não esses dias estou eu vi um falando vídeo. aqui, tipo, Uhum. caso Saul não tivesse tirado o Ah, não. coração, seria rei até hoje. Não estou falando isso. Estou É porque falando tá que, na crise da minha cabeça, porque eu vi um vídeo onde o cara fala, ai, Jesus, ele quer bater no calvinismo e viaja. Tem coisa que não precisa. Um que a discussão já não precisa mais, né? é, E aí o cara ainda quer discutir falando que Deus não era o plano A de Deus matar Jesus. É que Jesus fosse morto. uai, E foi um plano B isso aí. entendi. Enfim, então, quando eu falo isso, é porque, quando eu falo que Saul foi um bom rei, né? Quando a gente irradia esse tipo de Não coisa. estou invalidando ali o plano de Deus e falando, ai, se fosse assim, blá, blá. Gente, o que foi é o que tinha que ter sido mesmo, entendeu? E é isso. Até Né? mesmo porque o Messias vem da casa de Davi, né? Da casa de Judá, perdão, da linhagem de Davi. Mas é uma série muito boa. Para você ter uma noção, assistimos juntos eu e o Saulo ao primeiro episódio, ele falou, vamos ver o segundo, vamos ver o terceiro, Ó, vamos ver o quarto. E Saulo não viu, até hoje não viu The Chosen, entendeu? Porque mas por que ele, que ele não viu? porque não quis. Mas, tipo, esse ele tá gostando porque é a produção. Pela produção, por essas questões de ter muita ação, né? Vou ver o. Não. A história de Davi, o que não falta é ação, É ação. né? Eu brinquei lá sobre pular algumas cenas de 300. Se for fazer a vida de Davi mesmo, olha, Mas vai fazer. Vai chegar é ainda. mais 21, não é mais 18, não, é mais 21. Vai ser. Provavelmente vai É, chegar, viu? Vai ser legal. e, na verdade, a Bíblia é bem mais 18 do que muito filme. Muito bom. Né, com relação à violência, à Sim. sexualidade, por aí vai. Mas eu tô curioso, assim, eu gosto de ver essas coisas porque eu tenho meus pensamentos quando eu tô lendo um texto, por exemplo. Davi e Golias. Sim. Davi estava revoltado. Já teve essa cena que você já viu por alguma coisa? Ou Não, não chegou teve lá? um. Não, assim que você começa a ver a cena, tem. Assim que você começa a ver a série, tem uma cena de Davi com Golias. Sim. Mas ele Não, não matou, né? não, porque para mim é pré o que eu vou falar. A história de Davi e Golias, eu tenho
com a motivação de Davi. Óbvio que Davi está revoltado porque o cara está ofendendo o povo de Deus. Mas tinha uma Mical na história. Mas isso revela. Cara, mas isso é muito legal. Porque na série, ele, Davi e Mikau agora estão bem amigos, sabe? Tipo, bem, Uhum, olha, eu vou te ensinar isso aqui, você me ajuda com isso aqui, porque afinal ele tá morando lá com o rei, né? Porque ele toca uhum. pro rei. Então ele e Mikau estão muito amigos. E sim, eu achei interessante porque quando eu lia também, eu pensava, quando ele ouviu falar o que que vai ganhar, é Mikau, opa, ele deu uma animada. Eu sempre pensei. E na série mostra É, essa animação, que é bem legal exatamente. também. A mais, né? É, Amo mais. Não, não vamos cantar as coisas, não. mas é isso, Mas é tipo, isso. Eu acho que eu mas vou. vale Você muito a conseguiu pena. vender pelo menos o Não, episódio um. você vai Você querer ir pro conseguiu vender o 2. episódio um. Vou Você ver o vai querer. episódio um. Vamos ver se o episódio um me vende o episódio 2. Uhum. Parabéns, então você conseguiu vender aí a seu intento, seu pitch foi bem